Prezados amigos, bom dia. É para nós sempre um prazer muito grande estar em Colatina, por ser a terra da Graça e da família dela. E de uma maneira muito especial por ser a terra de vocês. E dessa sociedade colatinense de estudos espíritas, que sempre nos recebe com muito carinho, com muito calor. Hoje diferente, porque com essa chuva, né? O cenário está um pouco diferente, mas está, acho que vocês vão concordar, extremamente agradável. Não é? Está uma manhã muito agradável. Aliás, como todas as outras que a gente tem vindo aqui. Só que hoje com essa característica da chuva, né, que está aí nos brindando. Bom, qual é o nosso tema de hoje? Vocês já viram. Nós vamos fazer algumas reflexões em torno da dor e do destino. A nossa sociedade, ela nunca esteve bem. Ao longo de todos esses milênios, ela nunca esteve bem. Mas nós poderíamos dizer que, atualmente, a nossa sociedade está um pouco mais doente que o normal. A depressão e a ansiedade campeiam no mundo. Os especialistas não sabem mais o que fazer, porque a doença atinge crianças hoje. Ninguém foge, praticamente, dessa ansiedade que está aí campeando por todos os lados. Nós vivemos uma verdadeira ditadura da felicidade. Algumas pessoas, com intenções que não vale a pena aqui considerar, tentam vender uma ilusão para todos nós de que é possível viver na Terra uma felicidade sem mescla, uma felicidade sem mancha, uma felicidade permanente. E isso é um erro gravíssimo que nós cometemos. Os pais hoje, muitas vezes, superprotegem seus filhos na expectativa de que eles não vão sofrer, de que eles não vão ter dores. Esse engano está custando muito caro para a humanidade. Na medida que o indivíduo acredita na possibilidade de viver na Terra sem dor, sem decepções, sem frustrações, ele se candidata a uma coisa terrível chamada neurose. Sem saber o que está acontecendo e julgando que ele é um indivíduo anormal, porque sofre, porque tem dores, porque tem decepções, nessa volúpia de encontrar uma felicidade que a Terra, por enquanto, não pode oferecer, busca escapatórias. E aquela mais frequente que nós estamos vendo crescer cada vez mais é o uso de drogas. Sejam elas lícitas ou ilícitas. Drogas lícitas, aquelas que a legislação permite, como o álcool, estão aí generalizadamente sendo utilizadas. Drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, o crack, que é uma infelicidade, vão aí se alastrando. Drogas lícitas que se buscam comprar em farmácias, muitas vezes, numa tentativa de afogar a dor em algo que o indivíduo não consegue decifrar adequadamente. Uma outra infelicidade que se alastra também por conta de determinados gurus que vendem determinados livros com essa ilusão, é a ditadura do sucesso, que está intimamente associada com a ditadura da felicidade. Você, para ser feliz, você tem que fazer sucesso. Você não pode ser mais um na multidão. Você tem que se destacar. E você tem que ser simplesmente o máximo, o maior, o melhor. Como será isso possível?
Basta uma sala com 100 pessoas, onde todos pensem da mesma maneira, como é que nós vamos resolver isso? Se todos vão ser o maior e o melhor. Então nós estamos vendo muita infelicidade adicional. A dor, ela é inevitável na vida do ser humano. O sofrimento é aquilo que nós fazemos com a dor. O sofrimento é opcional. Esse é o tema de hoje. André Luiz, que todos nós tão bem conhecemos, escreveu uma série fantástica, A Começar de Nosso Lar. Nós pedimos desculpa a vocês, para quem nós falamos aqui, porque nós temos consciência que estamos falando também para os internautas. E alguns deles não conhecem ainda a doutrina, estão sendo apresentados a essa proposta. Daí a nossa preocupação em estar sendo metódicos e didáticos em alguns apontamentos que, para um espírita, já são bastante conhecidos. Então, André Luiz, voltando, dentre os livros maravilhosos que escreveu, nós vamos destacar para o nosso estudo de hoje 2 livros. O primeiro, o Ação e Reação. E o segundo, Missionários da Luz, com casos que ele lá coloca. Começando pelo Ação e Reação, que vai ilustrar bem a nossa ideia desta manhã. Ele reproduz a orientação de um instrutor espiritual. Vocês sabem que o André Luiz, em muitas situações, ele funciona como um repórter do mundo espiritual. Diga-se de passagem, um repórter excepcional. Então, ele vai traduzir o pensamento dos benfeitores dizendo que existem 3 tipos de dor. Primeiro, ele vai lembrar que a dor é inerente ao processo de evolução do ser humano. Portanto, se nós nos revoltamos contra a dor, nós estaremos criando inevitavelmente sofrimento em nossa vida. Muitas vezes por conta dessa ilusão de que é possível viver sem dor. Não estamos aqui defendendo pensamento masoquista e nem pensamento pessimista. Estamos aqui trazendo uma reflexão séria a respeito de uma realidade que está posta. A dor é inerente ao processo de evolução do ser humano, estamos repetindo. Os 3 tipos de dor que ele vai nos colocar, começa pelo primeiro, dor, evolução. E ele então vai esclarecer para nós que a dor evolução, ela atinge a todos os seres vivos. As plantas passam pela dor evolução. As plantas estão sujeitas a determinados tipos de doenças. Qualquer um de nós sabe disso e não precisamos nos estender. Os animais, que nós chamamos de irracionais, e quem sabe um dia iremos perceber que talvez essa palavra seja inadequada, não são tão irracionais quanto a gente pensa. Os animais também estão sujeitos à dor evolução. E apresentam, curiosamente, muitas doenças do ser humano. Quem tem, principalmente, cachorro em casa, e que vai colocando esse animal
nos hábitos alimentares e coisas mais que nós criamos, está conseguindo ver animal ter diabetes. E vai por aí. Mas o espírita, consciente da lei de ação e reação, ele fica às vezes aturdido. Se o animal não tem livre-arbítrio, portanto não é responsável pelos seus atos, por que ele sofre? Por que ele passa pela dor? É porque ele passa pela dor e evolução. E o ser humano está sujeito à dor e evolução? Indubitavelmente. Vários tipos de dor que nós experimentamos têm a única finalidade de nos impulsionar para a frente. Nós precisamos da dor. Portanto, a dor é criada por Deus. Se Deus criou a dor, e Ele é sabedoria infinita, teremos que perguntar, qual o objetivo? Se Deus, além de sabedoria infinita, é amor infinito, por que permite que suas criaturas passem pela dor? Que objetivo? Essa é uma pergunta que fica. Leon Denis dedica uma de suas melhores obras, não podemos aqui classificar, cometeríamos erros, evidentemente, mas uma das suas excelentes obras, sempre de cunho filosófico, porque ele é considerado o filósofo do Espiritismo, com todos os méritos, escreveu um livro denominado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um dos grandes mistérios que envolve o ser humano. Por que a dor? Por que o destino? Afinal, destino existe ou não existe? Então, a dor e a evolução no ser humano, nós poderíamos colocar um exemplo bem simples para a gente entender. Quantos de nós estaria disposto a enfrentar uma rotina cansativa de trabalho se não fosse a necessidade de nos alimentarmos? Há uma dor, evolução, que se caracteriza por um sintoma bem característico que todos nós conhecemos, chamado fome, que impulsiona o ser humano. Se o indivíduo não tivesse o contratempo da morte física, e se não utilizasse uma máquina que precisa regularmente de, não só de manutenção, mas de suprimento, de energia, que vem através da alimentação, nós seríamos mais indolentes do que somos habitualmente. Muito mais. E nós sabemos que a lei do trabalho é uma das leis fundamentais para que haja evolução. Olha como Deus fez as coisas. Então o indivíduo fala, às vezes, com a maior tranquilidade: eu só trabalho porque eu preciso, porque eu sou obrigado. Não tenho prazer nenhum nisso. Os espíritos, na medida que eles vão evoluindo, crescendo na evolução, eles passam a ter no trabalho um dos seus maiores prazeres. Parece um contrassenso para nós. Que dia é hoje? Da semana, domingo. Lá pelas 9 horas da noite, por volta disso, mais ou menos, nós vamos ouvir uma musiquinha pela televisão mais tradicional, que é a TV Globo, que é responsável por uma síndrome.
a síndrome do fantástico. Quando o indivíduo ouve aquela música, ele às vezes se abate em depressão. É um tipo de depressão. Acabou o final de semana. Lá vem a segunda-feira. Segunda-feira para nós é sinônimo de quê? Então, essa é a nossa realidade. Por que brigar com isso? Aí vocês vão dizer, todos têm essa mesma... Não. Poucas pessoas na Terra, mas existem, não fazem nenhuma distinção entre segunda-feira e sexta-feira, ou sábado, ou domingo, ou qualquer outro dia. São raras, mas existem. Então, quer dizer, para nós evoluirmos, para nós crescermos, para nós superarmos as nossas dificuldades, nós precisamos do trabalho. Mas nós só nos convencemos de que precisamos enfrentá-lo por causa de uma dor chamada evolução. Nós poderíamos nos estender sobre outros aspectos da dor evolução, mas esse exemplo já é suficiente. Falemos agora um pouco da dor expiação. A dor expiação, como o próprio nome diz, ela é completamente evitável. Essa é evitável. Porque ela é decorrente dos nossos erros. Infelizmente, nós temos um atavismo em nossa mente, trabalhado ao longo dos séculos, que já responde, inclusive, do ponto de vista neurofisiológico, com um circuito em nosso cérebro chamado culpa-castigo. Já foi detectado, inclusive, pela neurofisiologia. A culpa-castigo nos traz sofrimento. É uma dor totalmente dispensável. Mas, curiosamente, é a dor que está por trás da maioria das neuroses. Principalmente ansiedade e depressão, que tão comum nos nossos dias. A dor expiação, ela nasce do erro. Nós espíritas evitamos a palavra pecado por causa das suas conotações. Mas errar faz parte do caminho, concordam? Não quer dizer que você tenha que errar, mas o errar faz parte do caminho. Deus nos deu, então, uma outra lei importantíssima, analisada também no Livro dos Espíritos, chamada Lei de Liberdade. Nós somos artífices da nossa felicidade, nós é que precisamos construí-la. Ao longo dos milênios, ou dos milhões, ou bilhões de anos, não importa. Nós somos espíritos imortais. Para termos a liberdade de fazer ou não fazer, querer ou não querer, que é tão importante para nós, Deus criou então uma lei chamada ação e reação, título do livro a que nos reportamos. Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos. Somos livres para fazer o que quisermos. Mas Deus, na sua sabedoria, criou uma lei chamada ação e reação. A cada um segundo as suas obras. Vejam que Jesus, quando fala isso, ele coloca no sentido geral, ele não está colocando no sentido punitivo. A nossa mente, às vezes, ela é tão desvirtuada que nós, quando olhamos a lei de ação e reação, só pensamos no karma, no sentido negativo, punição. O Espiritismo veio
trazer outra visão. A lei de ação e reação significa que a cada ação nossa corresponde uma reação de igual intensidade. Se nós erramos, é natural que essa lei nos dê um retorno que poderíamos chamá-lo até de negativo. Mas se nós acertamos, ela também nos dá um retorno, que nós poderíamos chamá-lo de positivo. Então a lei é completamente neutra. É claro que na medida que eu erro e recebo como retorno sofrimento ou dor, a dor e expiação no caso, automaticamente eu vou me dando conta de que isso não me interessa. Na medida que eu ajo no bem e tenho como retorno satisfações, alegria, bem-estar, automaticamente eu vou me sentindo estimulado por esse caminho. Mas ele é completamente livre. Nós tomamos essa decisão na hora que nós quisermos. Então, a dor e expiação, a que toda criatura está sujeita, ela é opcional. Ela vai depender da nossa atitude. Quando nós agimos no mal, a nossa consciência responde de forma automática. Segundo os Espíritos, a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Quando nós agimos no mal, nós podemos enganar a todo mundo, até a nós mesmos podemos tentar enganar. Mas lá no íntimo, a nossa consciência registra. Há quem diga que essa questão de bem e mal é relativa. Só é relativa quando você aplica aos outros. Quando ela é aplicada em você, você sabe muito bem distinguir o que é bem e mal. Ela só é relativa quando você faz para os outros. Por isso que Jesus, para nos ensinar essa lei tão extraordinária do amor ao próximo, o que ele diz? Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Não há relatividade nenhuma nisso. Nós sabemos perfeitamente o que nós gostamos de receber e o que nós não gostamos de receber. Portanto, o indivíduo pode ser materialista, pode ser o mais revoltado do mundo, pode ser o que for. Ele tem íncito na sua consciência esse código. Porque ele sabe distinguir o que é o bem e o mal por esse processo. Ele pode se tornar insensível em relação aos outros, mas quando receber de lá para cá, ele sabe. Portanto, segundo a doutrina espírita, quando nós agimos no mal, nós lesamos não o próximo, nós lesamos a nossa consciência. Ou seja, nós subtraímos uma das condições mais extraordinárias que nós tanto ansiamos, que é a paz de espírito. A nossa consciência fica lesada. E essa consciência lesada, ela vai lesar um campo magnético, estudado pela doutrina espírita, chamada perispírito. Lembrando para os nossos internautas, a doutrina espírita nos fala simplificadamente, didaticamente, que nós somos um conjunto, se encarnados, espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito é o molde do corpo físico. Quando nós lesamos a nossa consciência, nós lesamos esse corpo sutil
no chakra correspondente, que André Luiz chama de centro de força. E no tempo, essa lesão vai solicitar correção, que muitas vezes vai se traduzir na forma de doenças que se manifestam no nosso corpo físico. Então, algumas doenças que nós trazemos em nós estão capituladas naquilo que André Luiz chamou de dor expiação. Nós não precisaríamos necessariamente desse tipo de dor para evoluir. Mas vejam, qual o objetivo dessa dor? Se ela está vinculada à lei de ação e reação. Novamente, um sentido positivo, de nos educar. É uma dor regenerativa. Regenera. Traz para o ponto de origem. Se a dor evolução é necessária, a dor expiação, embora evitável, se torna também necessária para a nossa aprendizagem. Não estamos vendo castigo. E aí André Luiz vai falar para nós de um terceiro tipo de dor. A dor auxílio. Alguém diz assim, não, pera lá, aí já é demais. Você vai querer me dizer que existe dor que auxilia? Aí também, vocês são muito masoquistas, vocês espíritas. Depende da visão. Segundo André Luiz, a dor auxílio, ela tem várias possibilidades ou direções. Muitas vezes para nos preparar para uma desencarnação adequada. E nós amaldiçoamos esse tipo de dor. Quantas vezes a pessoa diz assim, olha, o dia que Deus tiver que me levar, eu quero que me dê uma foiçada. Bem rápido. Não quero sofrer. Dentro da visão materialista, isso cabe bem, mas dentro da visão espiritualista, é uma grande ilusão. Sermos chamados ao mundo espiritual, devidamente avisados, já pode não ser muito fácil. Agora, sermos chamados sem aviso, pode ser dramático ou traumático. A experiência em mesa mediúnica nos mostra isso claramente. Não é difícil entender. Você mora em Colatina. Essa cidade é agradável. Esse clima gostoso que está aqui hoje, dessa manhã de chuva. Você mora no seu apartamento, na sua casa, no seu conforto. Imagina que, por um mistério da natureza, você fosse dormir em Colatina, na sua casa, com seu conforto, e alguém te apagasse e te levasse lá para a África, para uma tribo daquelas bem primitivas. E quando você acordasse lá. Como é que você se sentiria? Desesperado, você está falando. Totalmente fora do ar. O que aconteceu? Você vai se beliscar e achar que você está sonhando. Quanto tempo vai levar para você se adaptar? Para aceitar a realidade e se adaptar. Tem pessoas que, quando mudam de uma cidade para outra, levam 2, 3 anos para se adaptar.
E algumas não se adaptam. Passam o resto da vida com saudade do lugar de onde vieram. E reclamando o resto da vida. E a gente faz essa mudança dramática do ter corpo físico e não ter mais, e achar que isso vai ser suave? Se você não se preparou para isso? Então é por isso que nós vamos ver doenças que se prolongam por meses e anos, para dar ao espírito a condição dele se preparar para a desencarnação. E o que nós falamos diante dessa dor? Não preciso traduzir o pensamento de vocês. É o mesmo que eu tenho, normalmente. Divaldo Pereira Franco, certa feita, fez uma palestra da qual participamos, e ele disse para quem lá estava, que mortezinha lastimável é o sujeito morrer de tiro. Papou, morreu. Que ele pediria a Deus, ele, Divaldo, que lhe desse o câncer. Olha a visão do Divaldo. Por quê? Porque o câncer é uma doença que mata, geralmente, devagar. E ela permite que você vá fazendo o quê? Uma adaptação. Primeiro choque. Você não aceita a ideia de morrer. Ora, se você não aceita a ideia de morrer porque você morreu de tiro ou morreu de um infarto, você acha que você aceita? A tal da foice, você não vai aceitar. Você vai levar esse impacto todo para o lado de lá. Então o indivíduo passa a ter um impacto aqui. Ele vai se preparando com a ideia. Vai ter dor. Agora, sofrimento vai depender da atitude dele. Se ele aceita ou não aceita. Vinde a mim, todos vós, que estáis sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A dor é necessária. O sofrimento é opcional. Se a pessoa aceita a dor, ela fica somente com a dor. Se ela não aceita, ela cria o sofrimento, que muitas vezes é 10 vezes pior ou 100 vezes pior do que a dor. Está provado cientificamente que duas pessoas que têm a mesma dor, se uma aceita e a outra não aceita, a que não aceita tem isso multiplicadamente maior. Já está provado cientificamente. As próprias respostas do sistema nervoso, que está intimamente ligada à questão da percepção da dor. Quanto mais você foge da dor, pior. Se a pessoa fugir demais da dor, sabe em que ela entra? Numa das piores modalidades de depressão. Ela passa a não sentir mais nada. Não, ela não sente nada mais. Nem chorar ela consegue mais. De tanto fugir da dor, ela passa a não sentir mais nada. Não sou eu que falo isso, são os especialistas que falam. Então nós temos que ir ao encontro da dor. Parece esquisito. E alguém vai precisar pensar mais de um dia sobre isso. Como eu já penso nisso há muito tempo, quando você vai na direção da dor, ela diminui. Quando você foge da dor, ela aumenta. É uma lei da natureza.
De tanto fugir da dor, você cai no sofrimento. Se você estiver num morro, cheio de neve, se de repente uma pequena porção de neve se deslocar na sua direção, se você for ao encontro desse pequeno bloquinho de neve, o que acontece? Ele bate em você, acabou. E se você sair descendo em desabalada carreira e essa bolinha de neve começar a correr atrás de você, o que vai acontecendo com ela? Ela vai crescendo. Daí a pouco, quando ela te pegar lá embaixo, ela te pega como? Percebe? Por isso que os especialistas nessa área de dor, sofrimento, eles falam, não fuja da dor. Parece uma coisa esquisita. Parece um conselho estranho. Mas quando nós fugimos da dor, nós podemos fugir do objetivo da nossa vida. Nós abrimos mão do objetivo da nossa vida, e é por ele que vale a pena estar aqui. Viktor Frankl fala que na vida profissional dele, ele se defrontou várias vezes com pessoas que ele classificou da seguinte maneira: vocação para o desespero. Essa fala de hoje tem esse objetivo: nos levar a uma reflexão entre dor e sofrimento. Um outro exemplo de dor auxílio, muito comum nos nossos dias. O indivíduo vai no médico, faz alguma bateria de exames e ele diz assim, infelizmente sua glicose está muito alta. Qual a solução? Diminuir a alimentação. Qual é o problema que está por trás disso? Uma coisa chamada gula. Um dos vícios mais difíceis do indivíduo resolver. Sabe por quê? Porque o vício do álcool você resolve razoavelmente, não é nada fácil, mas muito mais fácil que o da gula. Por quê? Porque você deixa de beber. Se afasta da bebida e acabou. Você pode viver a vida inteira sem o álcool e vai viver melhor que antes. Mas você pode viver sem se alimentar? Não. Por isso que a gula é mais complexa. Então, muitas vezes, precisamos de uma dor auxílio. Só mediante a glicose alta, que vai nos trazer muitos dissabores, e às vezes muito graves, é que nós nos rendemos à necessidade de uma disciplina. O colesterol alto vai pelo mesmo caminho, triglicerídeo e muitas outras medições que temos hoje. Dor auxílio. Nós precisamos dessa disciplina. Lá no livro Missionário da Luz, André Luiz relata um momento em que ele vai num departamento de nosso lar, que é destinado ao planejamento das reencarnações. Leiam e vocês vão ver que leitura interessante. Coisas que a gente não suspeitava, talvez. E lá ele fica sabendo que boa parte das reencarnações são feitas de forma automática. Mas algumas obedecem a um planejamento especial, em função de alguns méritos que a criatura tenha conquistado. Não vamos nos estender porque o assunto é longo. O que importa para a nossa reflexão é que ele descobre lá, nesse departamento, até então ele ignorava totalmente esse tipo de atividade no mundo espiritual. Ele descobre então que nesse departamento, quando determinados indivíduos que saiam do circuito das chamadas reencarnações automáticas e podem planejar tanto quanto possível, porque isso é variável de um indivíduo para outro,
podem participar do planejamento. Você planeja o seu próximo corpo físico. Porque o nosso corpo físico é de uma importância fundamental para a nossa evolução. Quando Jesus fala da ressurreição, que foi tão mal entendida, ele está se referindo a ressurgir no corpo. O espírito volta ao corpo, ressurge no corpo. O corpo é uma máquina fantástica, que merece todo o nosso respeito. Para encurtar a conversa, ele é apresentado a uma situação de um cidadão que é cumprimentado pelo seu orientador, parabenizado pelo seu orientador, porque finalmente ele aceitou a ideia de voltar numa próxima existência com defeito na perna. E aí a rápida explicação. Esse trabalhador se dedicava ao Ministério do Auxílio, lá de nosso lar, há 15 anos. Quando chega o momento dele de reencarnar, ele tem os méritos para planejar, tanto quanto possível, a sua reencarnação, claro que de forma assistida. E ele, então, é orientado pelo benfeitor, que seria benéfico para ele se ele viesse com defeito na perna. Qual o objetivo? Por que ele viria com defeito na perna? Para quê? E lá está a explicação. Para que ele reduza a vaidade e a prepotência. Olha que coisa engraçada. E ele concorda. A partir da hora que ele concorda, estabelece-se aí uma coisa chamada destino, fatalidade. Ele vai nascer com um defeito na perna. Isso é fatalidade. Agora, o que ele vai fazer com isso é livre arbítrio. Percebem? Por isso que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a questão da fatalidade e livre-arbítrio, eles dizem o seguinte, que só existe fatalidade nas questões de ordem física. Nas questões de ordem moral, jamais existe fatalidade. Ninguém vem destinado a ser criminoso. Ninguém vem destinado a suicidar. Ninguém vem destinado a casar com determinada pessoa. O indivíduo vem com planejamento. João planeja casar-se com Maria. Há um planejamento. Em função desse planejamento, João pode nascer no Brasil e Maria no Japão. Eles vão se encontrar. Ou João vai no Japão ou Maria vem no Brasil. Ou os dois se encontram num navio desses aí. De turismo, ou sei lá, num lugar qualquer. João vai casar com Maria? Vai depender. Porque isso é ato da vida moral. Agora, o nosso amigo, quando ele aceitou vir com defeito na perna, depois que ele nasceu, adianta ele arrepender da decisão? Não. Há fatalidade nas questões de ordem física, nunca nas questões de ordem moral. O indivíduo tem propensão ao crime. É de uma irritabilidade que facilmente é capaz de matar alguém. Ele pode vir numa outra encarnação, numa situação em que ele vai se ver convidado a repetir a cena e o crime. Vai ser desafiado. Mas ele veio programado para ser criminoso novamente? Não. Isso é ato da vida moral. Então o nosso amigo criou para ele uma fatalidade.
Agora, o que ele vai fazer com esse corpo vai depender dele. Vamos mais um exemplo que está lá no livro Missionário da Luz. Agora com a mulher. André Luiz presencia um outro diálogo de uma mulher falando com o instrutor. E ele pergunta para ela, e aí, que tal? Gostou do projeto, do seu novo corpo? Ela disse, está muito bom. Mas eu queria pedir uma mudança. É aquela mudança que qualquer mulher pediria. O projeto dela era de um corpo perfeito, esteticamente perfeito. E ela pediu que colocasse um defeito nesse corpo. Não é isso que as mulheres fariam? Ou que os homens fariam? E ela diz assim, eu fui recomendada, eu fui orientada por meus instrutores de que um corpo perfeito, a beleza estética, a beleza física, pode me criar muitas ilusões no mundo. Pode me desviar da minha rota. E eu estou interessado em aquisições do espírito. Isso consola muita gente feia por aí. Mas é uma pura verdade. Há espíritos que têm, dentro da sua possibilidade espiritual, capacidade de escolherem o que quiserem na encarnação, por mérito. A maioria de nós, se for consultado, o que você deseja na próxima encarnação? Adivinha o que nós vamos pedir? Riqueza, poder, beleza física, muita saúde e por aí. Lá há uma informação de que esses espíritos que têm essa possibilidade não pedem nem beleza, nem riqueza. Eles pedem saúde para realizar bem o seu trabalho. Olha que coisa interessante. Mas o que vai acontecer agora com nossos dois personagens? Aquele nosso amigo que vai reencarnar com defeito na perna e aquela nossa irmã que vai reencarnar com alguma deficiência, principalmente na tireoide e nas paratireoides, como ela pediu, para dar uma empanada naquela beleza toda. André Luiz não fala mais nada. Agora vou eu por minha conta. Eu tenho essas coisas, vocês sabiam? Tem mania de ficar imaginando coisa. Então agora é por minha conta. Vamos imaginar que o nosso cidadão lá reencarnou com defeito na perna. Quando ele nasce com aquele defeito na perna, a família faz uma festa, uma alegria, não é isso? Não. É uma tristeza. E essa dor vai ser dor dele só? Não. E talvez vai ser sofrimento horrível para algumas pessoas. Vai deixar de ser dor. O que tende a acontecer com esse cidadão se ele tiver uma família normal, com determinados recursos? Ele vai ser super protegido. Mas por mais que ele seja super protegido, chega aquele dia que a mãe tem que cortar o cordão umbilical. Vai entregá-lo na escola. Eu que estou imaginando, tá? Isso não está lá no livro. E quando ele entrar na escola, ele vai entrar numa redoma de vida igual aquela que ele tinha em casa. Concordam comigo? Não. Ele vai enfrentar o mundo como ele é. E aí, ele querendo continuar no colinho da mãe, a mãe querendo mantê-lo no colo, alguém diz assim, não, aqui não, minha senhora. Aqui é um limite. A senhora, por favor, volte, está a hora para pegá-lo.
E ele é apresentado pela primeira vez ao mundo. E que delícia! Porque os outros meninos são impressionantes, como eles são educados. Quando vê aquele mocinho lá capengando, eles arranjam um apelidinho bem bonitinho para ele. Não é isso que acontece? Ou vários. Talvez o mais simples seja perneta. E a mãe é chamada às pressas porque o menino está aos prantos e ao desespero. É o primeiro choque. O que vai acontecer daí para frente? Ele poderá transformar a dor em sofrimento. Vai depender de quem? Dele. Se ele desenvolver um sentimento de inferioridade, um chamado complexo de inferioridade, ele pode criar uma neurose tão terrível para ele, que ele vai se ver impedido de exercer profissões, de ter um casamento adequado, de viver adequadamente na sociedade. A dor nem existe. É só uma limitação. Agora, o que vai ficar na mente, percebem a diferença entre dor e sofrimento? Vamos imaginar agora a nossa irmã. Nasceu, talvez até muito bonita, mas de repente, no seu campo genético programado, surge essa doença. E vai trazer uma limitação e vai trazer a fealdade, por exemplo. E a partir daí, o que vai acontecer? Vai depender de cada um. Então, a dor é inevitável. O sofrimento é aquilo que nós fazemos com ela, com a dor. É opcional. E a maioria de nós, como é que se comporta? Nós entramos pelo campo da revolta, da rebeldia. Até a crença em Deus pode desaparecer da nossa vida. Aqui tem um internauta, engraçado, primeira vez que está acontecendo isso comigo. Um internauta, Alcenir Simões, de Vila Velha. Mas Alcenir Simões é gente que eu conheço. Você que está aí me ouvindo, Alcenir, um abraço para você. Falar sobre dor, bala perdida. Olha o que ele pediu. Que bom, vamos falar. Virgílio, quanto tempo nós temos? Ok. Bala perdida. O indivíduo vai pela rua, totalmente de forma inocente, pai de família, 3 filhos para criar, esposa, e é vítima de uma bala perdida e perde a vida. O que é isso? Ou fica paralítico. O que é isso? Olha que complicação. Como é que a doutrina espírita nos permite entender isso? Se nós dissermos que esse indivíduo foi vítima do acaso, nós estaremos dizendo que Deus não tem providência divina nenhuma. Como é que ele não sabe que esse indivíduo vai passar ali, que vai perder a vida e vai deixar mulher e filhos ao desamparo? Isso é coisa muito significativa para ficar ao sabor do acaso. Claro que Deus sabe. Aí fica a pergunta, então esse indivíduo merece? Se ele não merecesse, não teria acontecido. Mas para ele vir com essa programação, alguém tem que cometer um crime.
Então esse indivíduo não é culpado. Ele está cumprindo um destino, cumprindo uma programação. Para você cumprir a sua programação, eu tenho que te matar. É essa a questão que ele colocou aqui. Esse internauta não colocou questão pequena, não. Por isso que eu perguntei a Virgílio se é quantos minutos eu tenho, porque isso aqui, para analisar adequadamente, precisa de mais de 10 minutos. Nós temos que entrar em várias considerações, mas vamos lá. Aí, ó, já estamos tendo contribuição dos próprios companheiros da plateia. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que o provoca. Né? Essa questão foi tratada no Livro dos Espíritos, de uma outra forma, pelos Espíritos, dizendo o seguinte: se o indivíduo vai na rua, de repente tem uma briga ali de marginais, alguém resolve atirar. Se ele vai passando e a bala vem na sua direção, os espíritos podem pegar essa bala e desviá-la? Jamais. Jamais. Eles não derrogam leis da natureza. Jesus disse: eu não vim derrogar as leis, mas cumpri-las. Quando ele fala Lázaro não está morto, Lázaro não estava morto. Ele apenas dorme. Foi o que Jesus pôde explicar. Por isso que Jesus traz Lázaro de volta, porque não havia morte efetivamente. Porque ele não veio derrogar leis. Os espíritos não vão fazer com que um projétil que segue obrigatoriamente uma lei da física deixe de seguir aquilo que a lei da física determina. Ele vai vir. Agora, os espíritos podem fazer com que o indivíduo dê um passo mais lento e ela passe? Isso pode. Podem sugerir ao indivíduo, de repente, que ele não passe por ali? Podem. Quantas vezes isso acontece? Se isso não aconteceu, é porque havia um algo que precisamos considerar. Perceberam do que nós estamos falando? Algumas pessoas certamente vão dizer assim: não entendi ainda. Tem questões que nós precisamos de tempo. Mais de 10 minutos, senhores, para refletir. O que nós já falamos é suficiente para entender. Mas vamos repetir, então, um pouco mais devagar. Aqueles marginais, do nosso exemplo da bala perdida, eles estão ligados a livre-arbítrio. Eles vieram numa situação que os convidou a repetir vícios, tendências do passado, mas eles tiveram mãe ou pai ou alguém que tentou levá-los para uma outra direção. E constantemente os benfeitores espirituais, seu anjo da guarda, tentam demovê-los de determinadas situações. Mas eles, ao mesmo tempo, têm seus compassos, têm suas dificuldades. Então, estabelece-se o livre-arbítrio. Você tem a intuição de não fazer, do seu benfeitor, do seu anjo da guarda, e tem, por outro lado, a intuição de fazer. Você fica com a decisão de fazer ou não fazer. Então, lá estão eles. Poderiam estar trabalhando. Por decisão deles, estão fazendo outra coisa. Só que um pai de família que não tem nada a ver com isso, é vítima de uma situação dessa. Não tem nada realmente a ver com isso? Ou é uma visão estreita do nosso momento de observação? E o passado espiritual, como é que está? Nisso, há uma fatalidade. Por quê? Porque, segundo os espíritos, as questões de ordem corriqueira não estão no nosso destino. Não estão necessariamente traçadas. O famoso maktub estava escrito. Você vai pela rua, desatento, leva um tropeção. E cai no chão. Diz: ih, estava escrito.
bobagem. Isso faz parte da vida. Agora você leva um tombo, bate com o joelho, estoura a rótula e daí para frente passa a ter um defeito na perna. Isso é grave. Então, agora nós estamos diante de outra coisa. Percebem? As questões de ordem física, principalmente impactantes. Então, os Espíritos dizem o seguinte: coisas importantes da nossa vida estão programadas. As triviais ficam por conta da nossa experiência. Casamento é coisa importante? É muito importante. Então, o casamento, ele é estudado, ele é previsto, ele é planejado. Só que é questão de ordem moral. Uma doença grave é coisa simples, trivial? Não. Então, isso é planejado. Mas pode também ser resultante das nossas ações de hoje. Nem todas as nossas doenças estão ligadas ao passado. Elas podem estar ligadas ao nosso hoje. Tem pessoas que contraem o câncer dentro de um contexto de expiação e não de dor auxílio. Fumaram excessivamente nesta vida. Se não tivessem fumado, não teriam tido essa doença. O indivíduo tem uma cirrose por conta da bebida alcoólica. Isso é coisa dessa vida. Ele pode trazer a tendência, mas é coisa dessa vida. Então, o nosso caso aqui, uma viúva com 3 filhos para criar, surpreendida de uma hora para outra, isso não é nada simples. Então, isso há de ter sido planejado. Ainda que dolorosamente, mas há de ter sido. Se nós não quisermos aceitar essa hipótese, fiquemos com o que nos pareça melhor. Eu prefiro ficar com essa, sabe por quê? Porque senão nós teremos que aceitar que nós estamos entregues ao acaso. Deus não sabe o que está fazendo. E Deus sabe. Nem uma folha de uma árvore cai sem que se manifeste a vontade de Deus. Exagero? Não. A vontade de Deus se manifesta não na Terra, mas no universo através de leis imperecíveis. Eu não vim derrogar as leis, disse Jesus. As leis da balística não podem ser contrariadas, porque elas obedecem a uma lei da física. Mas o mérito ou não do indivíduo pode fazer com que ele retarde o passo ou avance o passo e saia da trajetória. E podem acontecer outras coisas fortuitas que impeçam ou não a situação. É tão amplo, a nossa companheira está colocando, que eu diria o seguinte: nós teremos que fazer uma outra palestra para considerar todos os aspectos que estão envolvidos nessa pergunta. Isso aqui é uma palestra especificamente sobre livre-arbítrio e fatalidade. E nós viemos falar de dor e destino, que está vinculado ao assunto. Ela é totalmente pertinente. Mas nos agrada pensar que, por pior que seja a nossa dor, o mais difícil que seja lidar, que Deus é Pai amoroso e bom e sabe por que estamos passando por aquilo. E nos agrada pensar que não é punição. Pode ser dor auxílio. Pode ser dor evolução. Pode ser dor expiação. Mas qual o objetivo? Nos elevar. Muitas vezes, a dor é o único recurso de que se vale a providência divina para nos acordar. Que Deus nos abençoe.